A importância da saúde bucal, cuidar da boca e cuidar da vida. O dentista mestre periodontia, Dr. Francisco Cedeira, meu camarada, meu amigo, a casa é sua. Boa noite, gente. Eu vou brigar com um pouco, porque eu vou dar aula com o celular na mão, tá? Eu uso. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos, agradecer o convite, né? A gente, há muitos anos, existe essa vontade da minha parte de poder me comunicar com alguém além, né, além muros, além do meu consultório. Graças a Deus pude ver aqui alguns rostinhos que já foram meus pacientes, ou ainda são, né? Mas a forma como a gente trata e como a gente lida com a odontologia, a profissão que eu escolhi para ser minha, né, é com muito amor e muito carinho. E eu queria passar um pouquinho desse amor e desse carinho, que eu acredito que seja importante para que vocês tenham consciência do que realmente é a saúde bucal, do que realmente é a necessidade da presença de um dentista na vida de vocês. A gente está participando de um mundo onde tudo que nós queremos é solução imediata, tudo que nós queremos é para ontem, e a gente acaba esquecendo um pouquinho de viver o presente. E as pessoas também ao nosso redor, do nosso convívio, elas não conseguem viver o presente. E então a gente busca uma solução muito imediata, né, para as coisas, e acaba que com isso a gente se prejudica um pouquinho. Só falando um pouquinho de quem eu sou, eu me formei há 22 anos atrás. Nesse período eu fiz algumas pós-graduações, né? Há 17 anos eu ministro aula de pós-graduação aqui em Juiz de Fora, e há 7 anos eu tenho a minha própria escola, que hoje tem 280 alunos em pós-graduação. Então, o que eu quero mostrar isso para vocês não é me vangloriar por nada da minha carreira, por nada. É mostrar que realmente eu vejo e entendo a odontologia com uma ótica um pouquinho além do que vocês veem, né? Eu sou um formador de profissionais e eu me formei dessa forma também, tá? Enfim, o que eu queria perguntar para vocês é isso. Vocês sabiam que a sua boca pode estar falando para você sobre a sua saúde? Mas não de uma forma que a gente pensa, como, por exemplo, a doença cárie ou a doença gengival. Ela pode estar falando muito mais do que isso. Há uns 7 anos atrás, eu fiz uma grande reabilitação numa paciente. Ela fez todos os dentes da boca, de cima e de baixo, com implantes. E ela me procurou 3 meses depois. Ela tinha um problema que, quando ela ia engolir o alimento, ou seja, ela mastigava, quando ela ia engolir o alimento, a boca dela entortava um pouquinho de lado. E ela julgava que isso era do tratamento que eu havia feito. Ela procurou por outros profissionais, porque eu falava com ela que ela não tinha um problema odontológico, ela tinha um problema neurológico. Ela procurou outros profissionais e outros dentistas, e muitos dentistas com aquela questão de ter a necessidade da resposta imediata, colocavam a culpa no tratamento que eu havia feito. Mas eu, na minha consciência e na minha sabedoria, é óbvio que a sabedoria ela é um adorno na adversidade, né? Eu, na minha sabedoria, eu olhava o tratamento dela e entendia o tratamento dela, todo como ele foi feito do início ao fim, e eu sabia que eu não havia errado. Eu sabia que o tratamento dela estava de acordo. E eu falei com ela: seu tratamento está correto, vamos buscar um diagnóstico, porque você está começando um problema neurológico. Essa paciente procurou gastro, ela procurou neurologista, ela procurou outro dentista, procurou cirurgiões, e no final das contas, 8 a 9 meses depois, tá,
ela teve um diagnóstico de uma doença muito rara chamada distonia segmentar. É uma doença que vai paralisando vagarosamente os músculos. E por isso, quando ela ia deglutir o alimento, ela tinha já um pouco de dificuldade. Isso foi piorando ao longo desses 8 meses. E, por incrível que pareça, quem deu o diagnóstico para essa paciente dessa doença neurológica, distonia segmentar, foi um clínico geral, um médico clínico geral. Porque da mesma forma que eu, como dentista, sabia que eu não havia feito nada errado, ele também sabia, e ele soube dar o diagnóstico lá atrás, ele soube ver o paciente como um todo e dar o diagnóstico. Então vejam que hoje nós temos especialistas para a unha do dedo do pé, nós temos especialistas para a unha do dedo da mão, para a mão direita e para a mão esquerda, mas nos está faltando um especialista que veja o corpo todo, né? Esse médico, esse dentista que vê o paciente como um conjunto e não como uma obra isolada de Deus, né? Esse profissional está em falta no mercado, e muito, tá? Bom, qual é a situação atual da odontologia no país? Essa é uma informação que a maioria de vocês não sabe, mas o Brasil tem hoje aproximadamente mais de 400 faculdades de odontologia. São mais de 380 mil dentistas formados no nosso país. Tá? A qualidade no ensino odontológico. Quando eu fiz o meu curso de graduação, eram 5 anos e nós tínhamos aula de 7 da manhã às 18 horas, todos os dias, segunda a sexta. E eu ainda fazia plantões aos finais de semana. Tá? À noite, no Hospital Miguel Couto, eu fazia plantão de 12 horas, de sábado a domingo de manhã. Hoje, um aluno de odontologia de uma faculdade particular ou pública, ele tem aproximadamente 50, 60 horas de aula. Desculpa, gente. Ele tem aproximadamente 4 dias, com metade só do período de aulas, tá? Os outros dias ele tem aulas online. As aulas de anatomia não são feitas mais no anatômico, elas são feitas em plástico, peças de plástico. As aulas práticas não tem mais pacientes para eles aprenderem de certa forma com os professores, tá? E os alunos, os professores das graduações atualmente, eles, como a quantidade de dentistas aumentou demais, a quantidade de faculdades aumentou muito, a concorrência para isso aumentou também. Então hoje, um professor de graduação de odontologia tem um salário muito baixo. E com isso, o que está impactando nos dias atuais são dentistas formados, que não têm experiência, né? Foram treinados por professores que também não têm experiência, vem de uma geração que precisa de alguém por trás para falar se aquilo está certo ou se está errado, né? Então nós temos profissionais totalmente despreparados no mercado. Quando eu me formei, a grande maioria dos meus colegas, eles eram bem formados. Dali para frente, cada um escolheu sua especialidade e cada um seguiu dentro da sua especialidade fazendo cursos de pós-graduação. Hoje, o aluno formado, ele não consegue sair da faculdade trabalhando se ele não tiver uma pós-graduação. Ou seja, a pós-graduação de odontologia, ela se transformou em uma necessidade específica para que ele consiga fazer alguma coisa. Sem a pós-graduação ele não consegue fazer nada. Então o despreparo é muito grande. E com isso, gente, surgiu um problema muito mais grave, que eu vejo como um dos principais problemas da odontologia hoje.
O dentista parou de vender saúde. O dentista hoje vende produto. Vocês já pararam para pensar isso? O dentista vende implante. O dentista vende facetas. O dentista vende harmonização facial. O dentista vende botox. Obrigado. O dentista vende aparelho invisível, né? Todo mundo já viu o Invisalign, tá? É um aparelhinho invisível que vai corrigindo a posição dos dentes. Tá? Então o dentista vende produto. Ele não vende mais saúde. Certo? O dentista hoje, para ele se dar bem no mercado, para ele vender o produto dele, para ele ter pacientes, ele não tem mais que ter atenção com o paciente. Ele tem que vender alguma coisa. Ele vende pelo Instagram, vende pelo Facebook, vende pela propaganda que colocou aonde foi, né? Mas ele não vende saúde para o paciente. Ele não quer olhar se o paciente dele está engolindo bem, se está mastigando bem, ele quer vender o produto. E esse é o problema. Junto a isso, a odontologia se transformou num comércio absurdo. Porque todas essas clínicas que nós vemos, e ninguém aqui está falando mal de clínica nenhuma, mas todas essas clínicas grandes que nós vemos, que alguém já passou aqui e tentou ser puxado pelo braço? Todas essas clínicas que nós vemos, pasmem, não são de dentistas, elas são de empresários. Porque esses empresários ganham dinheiro com o produto odontológico. Vocês acham que esse empresário que ganha dinheiro com o produto odontológico, ele está preocupado com a sua saúde ou ele está preocupado com a venda do produto dele? Ele está preocupado com a venda do produto dele, né? Vocês sabem quanto que ganha um dentista recém-formado para trabalhar nessas clínicas? R$110 a diária. Sim. O dentista que trabalha nessas clínicas ganha R$110 a diária. Se ele for especialista e ele puder ganhar um pouquinho mais, ele ganha em torno de R$200 a diária. E ele não trabalha 8 horas, ele trabalha 10 horas, 11 horas. Esse dentista não está vendendo saúde, ele está vendendo produto, né? E aí, gente, o que a gente vê é isso: pasta de carvão. Vocês já viram pasta de carvão ativa? Que clareia, branqueia o dente, é melhor para o dente, né? É aquela pastinha preta, né? Essa pasta é extremamente abrasiva, ela desgasta os dentes. Se você usa uma pasta dessa e tem seus dentes naturais, seus dentes vão se tornar mais sensíveis, porque você está usando essa pasta. Mas aí tem que vender alguma coisa diferente, né? Tá? O outro é o aparelhinho que eu falei, vocês falaram que não conhecem, é aquela plaquinha. Tá? Minha filha usa depois que tirou o aparelho. Não, mas isso é outra coisa, isso é uma contenção. Existe um aparelho hoje que o nome comercial dele é alinhador dentário. Isso, que eles usam, que ele não põe mais aqueles brackets, né? Não usa mais o aparelho fixo. Tá? Não substitui, tá? Não. O Invisalign é um produto. Aquele aparelho do bracketzinho não tem nada que substitua ele. Mas na clínica falando com ela. Sim, mas não tem, tá? Sim. E eu coloquei aquela foto ali do meio, do máscara, é porque ele tem os dentinhos branquinhos, quadradinhos. E tá todo mundo ficando assim, né? Na harmonização facial, as mulheres estão todas ficando como? Bocudas, né? E inchadas, né? E o pessoal tá ficando todo com dente branco, grande e quadrado. Isso é culpa do Instagram, né? Bom, o que acontece, gente, é que o dentista ele não trata dos dentes. O dentista trata da saúde. O dentista trata do
do alimento que você engole. O dentista trata do seu estômago. O dentista tem que saber, pasme, como estão as suas fezes. É claro, não é claro? Porque se você não mastiga bem, se não entra legal, como é que sai legal, gente? E a gente tem que ter essa preocupação. Ah, o dentista é louco. Eu fui lá e perguntei para ele ele perguntou para mim como é que é o meu cocô. Não faz sentido isso? Né? Então eu tenho que saber como é que funciona o estômago do meu paciente e por que talvez meu paciente tenha algum distúrbio gastrointestinal. Qual o motivo para isso? Né? Bom, as bactérias que causam os problemas bucais, a boca é a janela de entrada do corpo. As bactérias que causam a doença gengival, a cárie e a periodontite, elas estão ligadas a problemas que existem no coração, no pulmão, no cérebro, nas articulações. Você já tinha ouvido falar nisso? Não? As mesmas bactérias que podem colonizar a sua gengiva, ela pode colonizar o stent de quem teve um problema cardíaco. Né? Na gravidez, as bactérias gengivais podem ser responsáveis por partos prematuros. E assim sucessivamente. Por quê? Porque a boca não é um lugar isolado. Ela está conectada com todo o seu corpo. E ela é a porta de entrada para tudo. Bom, essa pesquisa aqui marcou muito a minha cabeça em relação a esse tipo de pensamento. Essa pesquisa foi feita na Universidade de Minas Gerais, o FMG. Eles avaliaram 172 idosos. E sabe o que eles descobriram? Eles descobriram que quanto mais inflamação gengival os idosos tinham, quanto mais inflamação gengival os idosos tinham, menor era a função cerebral dos idosos do lado esquerdo. Sabe o que isso significa? Doença de Alzheimer. Tá? E aí agora, mais recente, não está na aula, mais recente, uma pesquisa da Universidade de Cambridge mostrou que todos os pacientes com Alzheimer que autorizaram, obviamente, a autópsia, todos eles tinham localizado no tronco cerebral esquerdo a bactéria chamada Porphyromonas gengivales, que é a principal bactéria que causa inflamação gengival. Tá? Ainda é recente esse estudo, mas pequenas inflamações gengivais podem aumentar muito sua carga bacteriana e isso pode trazer problemas para a gente no futuro. Né? Aí o dentista falou que a inflamação gengival causa Alzheimer. Não falei isso. O que eu estou falando aqui é que nós temos que, a todo dia, buscar saúde. Né? Como o Paul falou, eu conheço ele da academia. Eu vou na academia fazer ginástica não para o meu físico, mas para o meu bem-estar, para a minha saúde geral. É o que todos nós fazemos. Então, quanto menor a inflamação que eu tenho gengival, menor é a chance de eu ter um problema lá para frente. Né? E assim, gente, agora eu falei um pouco do que é sistêmico e vamos falar um pouco do que é local. Olha que loucura. A gente vai no... Quem já foi no nutricionista? Nutricionista está na moda, né? Quem já foi no nutricionista? O nutricionista perguntou para algum de vocês se vocês tinham todos os dentes? Não. Mas ele pergunta quantos ovos você come, para ele calcular a caloria para saber se você digere aquilo ou não.
Mas vocês sabiam que se a gente perder os primeiros molares, 33% da nossa mastigação é afetada? Vocês sabiam que usuários de prótese total só tem 12% da capacidade mastigatória? Então, como que eu processo um alimento? Como que eu processo a proteína que tem na carne? Porque o nutricionista, inclusive, passa proteína para a gente tomar também, né? Como que ele sabe que eu vou processar a minha refeição se ele não sabe se eu tenho todos os dentes ou se ele não sabe se eu sou usuário de prótese total? Se eu tenho só 12% da minha capacidade mastigatória. Entenderam? Tá? Bom, uma outra coisa. Os desdentados, eles preferem alimentos mais macios, né? Porque é mais fácil de comer. Tá? Isso vai desenvolver um papel muito importante na nutrição da pessoa. Porque se o alimento é mais macio, ele ingere menos fibra, por exemplo. Certo? Ele não consegue processar a proteína da carne. Uma outra coisa, quando a gente vai para a academia, a gente vai fazer ginástica para ficar fortinho, porque o nosso músculo ele hipertrofia, correto? Quando usuários de prótese total, por exemplo, eles usam as próteses totais para mastigar, mas sabe quem desempenha um papel importante pra caramba para mastigação? A língua, porque ela ajuda a amassar o alimento. Só que a língua é um músculo. E quando a minha língua ajuda a amassar o alimento, ela está treinando. Se ela está treinando, ela fica maior. E o que ocasiona uma desestabilidade ainda maior da prótese. E ela pressiona as glândulas salivares. Como ela pressiona muito as glândulas salivares, e às vezes o paciente mais idoso um pouco usa alguns medicamentos que diminuem o fluxo de saliva na boca, a gente não secreta tanto uma enzima que chama amilase salivar. Ela ajuda a digerir o alimento no estômago. Tá? Como ela ajuda a digerir o alimento no estômago, e nós estamos falando que a gente diminuiu a secreção da amilase salivar, quando esse alimento chega no estômago, a digestão dele é um pouco mais difícil. Se a digestão desse alimento é um pouco mais difícil, ele acaba indo para o intestino, né, sem ser totalmente digerido. E o que acontece? Gases. A pessoa tem mais gases, porque o alimento está putreficando no intestino e não está sendo digerido pelo estômago, porque ele não foi digerido pelo estômago. Muitas vezes porque usa prótese total. Né? Bom, alguns aspectos nutricionais. Agora vamos falar do aspecto físico, né? O paciente, ele everte o lábio. E quando a pessoa não tem dente, não usa nada, não tem nada? Pior ainda. Tem um senhor que a gente conhece que tem 8 anos, que não sei quantos anos não tem dente. Pior ainda, porque como que ele se alimenta? Né? Imaginando, né? Exatamente. Gente, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Pode falar. Com todo respeito a todos os profissionais do primeiro lugar, mas eu queria fazer uma pergunta. A minha mãe já fez várias coisas, mas ele teve só, não apenas um comentário comigo. No local que ela foi, que ela não olhou para isso, ela simplesmente foi para a indicação, e uma hora perto demais, outra hora fica bom demais, ela vai repetir. Obrigado. Desculpa, boa noite a todos. Meu nome é Sheila e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para o doutor. A minha mãe, ela fez várias próteses já, superior e inferior, porém, atualmente, ela, toda vez que ela vai se alimentar, ela está sem utilizar, porque gera desconforto. Uma hora ou ela fica bamba e solta ao conversar, ela passa vergonha, ou outra hora ela sente desconforto porque aperta ao ponto de machucar. E foram todas recentes e não teve sucesso em nenhuma delas. Eu queria saber o que eu posso estar fazendo, porque eu já não sei mais o que fazer, entendeu? A sua mãe
tem uma saúde boa, mas ela não tem nenhuma comorbidade. Você pode pensar em utilizar hoje os implantes, porque não é mais um tratamento caro, e talvez com 2 implantes inferiores e 2 implantes superiores ela segure a prótese dela. Não tem problema. Não. Tá? O que acontece? Quando a gente passa muito tempo que a gente perdeu os dentes, existe uma grande reabsorção óssea. O osso que suportava os dentes, ele é todo reabsorvido pelo corpo. Então as bases ósseas, onde as próteses elas se posicionam, ela fica muito pequenininha. Então ela não dá retenção para a prótese. Tá? E hoje em dia você tem vários tipos de tratamentos distintos para isso. Mesmo paciente que não tenha osso nenhum, a gente faz implantes, por exemplo, nesse osso da maçã do rosto e consegue apreender uma prótese, segurar uma prótese, dar a qualidade de vida que ela precisa para mastigar. Tá? Então, gente, com o passar do tempo, eu vou perdendo a estrutura dentária. Quando eu perco a estrutura dentária e eu perco a altura dentária, tá? Eu envelheço. Quando eu perco a altura dentária, eu tenho dores faciais, eu não consigo mais contrair os meus músculos da mesma forma. Tem uma história muito bacana do Ivo Pitangui. Quando o Ivo Pitangui ia fazer qualquer cirurgia plástica no rosto de uma paciente, ele pedia para o dentista olhar antes. Porque se só mudasse a altura dos dentes, ele mudaria o rosto do paciente completamente. Olha só de mudar a altura. E não é a altura do dente, é só mudar o toque de um dente no outro. Isso já transforma o rosto da pessoa. Nós estamos olhando ali a mesma pessoa com talvez 10 anos, tá bom? 10 anos de diferença. Né? Tá? E é isso. E quando o queixo gira para frente, que é o que acontece ali, né? O queixinho vira para frente, acontece uma coisa muito interessante. Estão vendo essa imagem aqui de baixo? Deixa eu subir aqui. Estão vendo essa imagem aqui? Isso é articulação. É a articulação temporomandibular. Ela faz isso. Tá? Vocês concordam comigo que se eu perco os dentes, ela gira mais? Quando ela gira mais, estão vendo esse feixezinho aqui, ó, verde? Isso é por onde passa a nutrição da articulação. Por ali passa uma veia, uma artéria e um nervo. Quanto mais gira para frente, mais eu pressiono essas terminações nervosas. Quanto mais eu pressiono essas terminações nervosas, mais eu comprometo minha musculatura. Tá? Então existe hoje uma síndrome que muitos pacientes têm, é chamada de síndrome da dor miofascial. Antigamente se chamavam de DTM, distúrbio da articulação. Tá? Mas hoje muitas pessoas têm esse distúrbio porque ou a boca fecha um pouquinho mais ou abre demais. A gente veio, a minha geração veio de uma odontologia restauradora. Você tem um problema num dentinho aqui, lado direito, vai lá no dentista e ele fala assim, é o produto, né, que eu falei para vocês antes. É só trocar a restauração. Aí ele troca a restauração, fica um pouquinho mais baixo. E aí o outro lado começa a encostar sozinho, e aí o dentinho do lado de cá mexe e começa a tocar nele antes, porque ficou um pouquinho mais baixo. A gente foi produzido por Papai do Céu para funcionar igual uma engrenagem perfeita, e aí começa a não funcionar igual uma engrenagem perfeita mais. Isso vai sobrecarregando quem? A musculatura. É muito fácil a gente pensar nisso. Essa articulação aqui é igualzinha à articulação do joelho.
É a mesma articulação. Agora, vamos pensar que eu tenho uma articulação do joelho, dos dois joelhos, só que com um pé mais curto que o outro. O que acontece? Sobrecarrega o outro joelho. E assim vai acontecer da mesma forma na boca. Acontece da mesma forma. Tá? Então é muito comum a gente ter essa dor num sem número de pacientes. Tá? É bem comum a gente ter essa dor. Bom, seguindo. A gente fala que um idoso bem-sucedido, né, ele mantém por toda a sua vida sua dentição natural, saudável e funcional. E isso, para os nossos conceitos, eu falei no início para vocês da palestra que a gente tem 380 mil dentistas aproximadamente no Brasil. E o número de pacientes edêntulos, ele não vai parar de crescer até 2060. Ele só cresce, cada dia mais. Né? Então, por quê? Se nós temos, talvez, a maior população de dentistas do mundo, por que a nossa população também não tem uma odontologia de qualidade, não tem uma explicação de qualidade, não tem uma atenção básica de qualidade? Porque a formação dos profissionais, ela está deixando a desejar, desde sempre, né? Então, infelizmente, nós vamos ter até 2060 um aumento muito grande do que a gente chama de mutilados orais. Gente, o dente é um órgão, ele é uma parte do corpo. Perder um dente é como perder um dedo da mão. Né? Agora, vocês sabem qual é o principal problema de pacientes que perdem dente? Oi? Não é isso. Não é isso. O principal problema de pacientes sedêntulos ou de pacientes que perdem dentes é uma pesquisa também da UFMG. Olha só, desconforto psicológico. Então a gente falou até agora de saúde física, né? E saúde mental, né? O perder um dente é muito complicado, ou perder vários dentes é muito complicado. E a gente pode hoje tratar sim, não está tão caro assim mais, né? Hoje em dia você tem escolas onde você pode tratar, você tem programas do governo onde você consegue, né? O que falta é profissional, mas não o profissional... o que falta é um profissional motivado a te tratar. É isso que falta. Né? Então, gente, o que eu queria deixar aqui para vocês é isso. É uma questão muito interessante para se pensar. O perder um dente é perder um órgão. O perder um dente é perder qualidade de vida. É perder nutrição. Né? É ter alguns problemas. Deixei aqui também, e é muito interessante para a gente falar, esse mês de maio, como é o mês nacional de combate ao fumo, o Conselho de Odontologia também o elegeu como o mês de prevenção do câncer de boca. Tá? Então aqui são 8 passos para que a gente olhe dentro da nossa cavidade bucal e saiba se tem alguma lesão dentro da nossa boca que é factível de preocupação para a gente. Pequenas lesões, aftas que não curam, machucados que não doem, lesões brancas, principalmente na borda da língua, no céu da boca, lesões escuras na garganta, qualquer alteração de cor de mucosa, cor da mucosa rosa clara, é importante que seja vista por um profissional. Tá? E o que eu queria deixar aqui hoje era isso. Eu acho que mais do que saúde, eu acho que nós temos que ter um bom clínico geral para cuidar da gente, seja do dedinho do pé ou do dedinho da mão. E eu acho que a gente precisa daquilo ali, ó, um dentista para chamar de seu. Eu tenho. Às vezes um paciente meu me liga
e fala assim, eu estou sentindo dor. Eu falo assim, é do lado superior direito? Então se está com dor nesse dentinho, assim, 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 vai à clínica fazer para mim um exame que eu quero ver, um exame radiográfico, porque eu sei o problema que aquele paciente pode ter. Eu estou monitorando esse problema. Uma cunhada que ela fez. Pergunta aqui. Doutor, pergunta. Boa noite a todos, boa noite, doutor. Prazer enorme estar aqui, depois de algum tempo, né? Mas eu, com um pouquinho de experiência na área de bioquímica e nutrição humana, assim, talvez me chame a atenção a questão do fator idade e a questão de não tomar água, às vezes esquecer de tomar água. O senhor poderia falar alguma coisa a respeito assim do que a água facilitaria, provocaria, ou né, não tomar água? Sim. Bom, com o passar dos anos, né, quanto mais experiente é o ser humano, muito provavelmente mais remedinho ele toma, né? E hoje a gente vai no médico pro dedinho do pé, ele passa o remédio pro dedinho do pé. A gente vai no médico pro dedinho da mão, ele passa o remédio pro dedinho da mão. E essa conjuntura de medicamentos associado ao problema nutricional, por exemplo, ou a não ingestão de água, diminui o fluxo salivar. A desidratação é normal. E quando você tem um fluxo salivar menor, você lava menos a boca. A saliva, como você é bioquímica, né, a saliva ela é um conjunto de imunossupressores, é um conjunto de reações imunológicas. Então, quanto menos saliva você tem, pior é a sua situação. Tá? Respondi? Só um minutinho. Eu tenho uma cunhada que ela fez implante, entendeu? Ela começou a fazer o implante e logo quando ela fez a radiografia, deu que ela tinha ossos. Depois eu não sei se erraram na boca dela, ela ficou com o rosto desse tamanho, ó. Sinceramente, desse tamanho. Ela nem saía na rua. Aí eles falaram que não tinha mais ossos. Assim, sem eu ver, é complicado, né? Mas algumas coisas, assim, existem cirurgias odontológicas que são muito invasivas. São cirurgias que machucam realmente. Mas quanto mais delicado é o profissional que faz, menos machucado o paciente fica. Ela não quer mais nem fazer. Certo? Agora, é muito raro um paciente que hoje, dentro da evolução da ciência da implantodontia, que é uma das minhas especialidades, é muito raro o paciente que hoje não tem condição de fazer implante. Aí, por um problema psicológico causado, né? Pessoal, mais 4 perguntas só já estão escritas aqui. 1, 2, 3, 4. Tá bom? A gente tem um tempo aqui, então você já sabe. Doutor, boa noite. Eu tive um problema na minha língua, pareciam assim bolhas de sangue, sabe? E eu não sei o que estava acontecendo comigo. Isso foi assim por um período, depois passou. E eu passei a escovar mais a minha língua, sabe? A higienizar mais a minha língua. E quando dava a bolha, eu punha a pasta de dente e deixava, sabe? O que é isso? Parece uma bolha de sangue e às vezes ela estourava. Então, assim, sem analisar a situação como um todo, muito complicado. Pode ser uma restauração que você tenha feito, que você dava pequenas mordiscadas e fazia um hematoma, né? Pode ser alguma comida que você usava, né? Algum tempero que você usava. São várias possibilidades. O ideal é que você, quando tenha esse tipo de lesão, procure imediatamente um dentista que vai conseguir te orientar. Tá bom? Boa noite, doutor. Meu nome é Arcênia. Hoje a gente está vendo que está assim, um boom de dentista. Você passa no calçadão, passa aqui na Rio Branco, estão pescando os clientes. Vem cá, a gente faz orçamento, é de graça, não sei o quê. E estou falando muito em implantes, enxerto ósseo.
Nesse caso, a gente até desconfia um pouco, porque a gente não tem esse conhecimento profundo igual vocês que estudam para isso. Qual que é o melhor enxerto quando se fala? Enxerto bovino, enxerto não sei o quê, enxerto... Qual que é o mais indicado, qual que é o mais seguro para a pessoa se sentar mais? A sua pergunta foi excelente. Você fez até qual período de odontologia? Não? Mas foi muito boa a pergunta. O que acontece? Olha só. No nosso sangue, dentro do sangue, você tem algumas células. Existe uma célula dentro do sangue, quando a gente faz o exame de sangue, a gente vê lá a contagem de monócitos. Tá? O monócito, ele é uma célula chamada célula indiferenciada. Aonde ela está em contato, ela se transforma naquele tecido. Então, quando a gente corta a pele, faz uma crostazinha de sangue e aquela crosta se transforma em pele. É devido ao monócito. Quando você vai trabalhar com enxerto ósseo, não interessa o que você coloca. O que interessa é se você vai ter sangue viável lá dentro para transformar aquele material em osso do paciente. Então, muito mais do que o material que é colocado, a técnica cirúrgica é mais importante do que o material que é colocado. Porque isso é um recado muito forte do nosso Criador. O que vai te curar e o que vai resolver o seu problema está dentro de você mesmo, né? Então, o que manda no enxerto ósseo é como a partícula dele é, para que o formato dela permita que entre ela fique sangue. Entende? Esse que é a questão. Tá? Gente, penúltima pergunta por causa da nossa hora. Só um minutinho, minha querida. Minha querida, só um minutinho, por favor. Doutor, há 25 anos atrás eu extraí o denticiso, então o dentista pegou o meu nervo, ficou com dúvida na época, ele disse o seguinte: Sueli, eu estou em dúvida entre nervo e sangue, então eu fiquei com o queixo aqui anestesiado até hoje. Eu gostaria de saber do senhor por que não voltou? Apesar que na época eu fiz muito exercício, ele me deu assistência por 6 meses, mas não voltou. Então, por exemplo, quando eu fico muito nervosa, a sensação que eu tenho é que uma mão dentro no meu queixo. Então, aqui assim é anestesiado. Por que não voltou? Completando a sua pergunta com a pergunta dela, eu falei da célulazinha do sangue que regenera as células para cicatrizar. Tem 2 células que ele não regenera. Uma é a célula nervosa e o outro é a célula reprodutora. Tá? Então, muito provavelmente você teve uma lesão nervosa e que essa célula não vai se regenerar mesmo. Tá bom? Doutor, boa noite. Eu tenho a péssima mania de mastigar sempre de um lado direito. E eu fico me policiando, porque eu acho que o interessante seria a gente fazer a mastigação do direito, esquerdo, né? E como seria... O que o doutor tem para me dizer sobre isso? Nos dizer. Se o seu carro andasse só com um pneu encostado no chão, seria bom? Tá bom? Última pergunta, Francisco. Perguntar a respeito de um implante de cálcio que foi feito no maxilar de uma pessoa conhecida. E qual é o maxilar? Parece que estava o osso, né? Estava frágil. Então colocaram um enxerto de cálcio em pó no maxilar. É certo? Provavelmente, a sua pergunta é muito parecida com a dela. Existe um enxerto ósseo que chama-se hidroxiapatita de cálcio. Muito provavelmente foi isso que foi colocado. Ele não é um enxerto de origem animal, é um biovidro que é colocado. E é bem tolerado pelo corpo e é bastante utilizado. Tá bom? Bom, gente, só para finalizar, eu coloquei uma foto que eu gosto de, em todas as minhas palestras, colocar, que é da minha família, porque sem ela a gente não é nada, né?
Então, a minha esposa, minha filha. E aqui foi uma homenagem que eu recebi aqui na Câmara de Juiz de Fora, que eu achei bacana colocar, porque é uma homenagem dos Guardiões da Saúde. E a gente é realmente um profissional da área de saúde, nós não podemos ser vendedores de produtos. Parabéns. Né? E aqui está meus... muito obrigado, gente. Aqui está a minha clínica, onde eu atendo diariamente, que é a Cerdeira Odontologia. A ANEL, que é a nossa escola, que eu falei para vocês. E aqui uma homenagem ao Paul, meu amigo, do Projeto Sol. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos.